Gente, continuando aí as qualidades fisiológicas do som, agora a gente vai estudar a intensidade do som ou a intensidade sonora. Bem, a intensidade, ela é uma característica, é uma qualidade do som ou uma qualidade fisiológica do som associada à energia transportada pelas ondas sonoras. Olha, toda onda ela é criada por uma fonte, ela é produzida por uma fonte. E a fonte, ao produzir essa onda, ela transfere a essa onda a energia. Então a função das ondas é transportar energia, né? A intensidade, ela mede a quantidade de energia transportada pelas ondas, né? No caso, onda sonora, que é transmitida, que é propagada a uma determinada região do espaço em um determinado intervalo de tempo. Bom, na realidade, a intensidade ela está relacionada à potência da onda sonora que é propagada, que é transmitida a uma determinada área, a uma determinada região do espaço. Veja que potência é energia sobre área. Então, se nós substituirmos energia sobre área no lugar de potência, nós chegamos a esse conceito aqui. Intensidade é energia, está relacionada à energia que as ondas transportam por unidade de tempo para uma determinada região do espaço. Então, quanto mais energia por unidade de tempo as ondas transportam e propagam para uma determinada região do espaço, para uma determinada área, maior é a intensidade sonora dessas ondas. O I aqui significa intensidade do som, que é dada em watts por metros quadrados, watts de potência, em metros quadrados de área. O E, energia dada em joules, a potência é dada em watts, a área é dada em metros quadrados e o intervalo de tempo é dado em segundos. Não vamos trabalhar muito aqui no PET ou em muitos exercícios com as fórmulas, né? Mas tem exercícios que cobram bastante essas fórmulas aí. Bom, então quando uma determinada fonte sonora está em funcionamento, ela está passando, ela está produzindo, né? Ela está gastando energia e essa energia é transportada pelas ondas que essa fonte emite. Quanto maior a energia transferida pela fonte a cada unidade de tempo para as ondas, maior a potência dessa fonte e maior a intensidade das ondas emitidas por ela. Por isso que a intensidade está relacionada à potência. A potência está relacionada com energia por unidade de tempo. Na linguagem comum, nós associamos a intensidade, gente, ao termo volume. Quando nós estamos aumentando o volume do nosso celular, do nosso aparelho de som, da nossa televisão, do nosso rádio, nós estamos aumentando a intensidade. E assim nós podemos associar ainda o seguinte, que os sons fortes são sons mais intensos, né? São sons de volume alto. E os sons fracos são sons menos intensos, são sons de volume baixo. Então a gente faz um resuminho disso aqui, ó. Vejam bem. De acordo com a sua intensidade, os sons podem ser classificados como os sons muito intensos, que são sons fortes e de volume alto. Os sons pouco intensos, que são sons fracos, que são sons de volume baixo. Então, som muito intenso, som forte, volume alto. Som pouco intenso, som fraco, de volume baixo. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, a intensidade do som, ela está relacionada à amplitude das ondas. O que é amplitude? A amplitude é deslocamento máximo. No caso aqui, o som não é uma onda deste tipo, mas a gente vai exemplificar como se com uma onda transversal, como se fosse, porque ele não posso falar isso. Então, a amplitude seria a altura da crista até o eixo imaginário. Vejam aqui que eu fiz duas ondas. Aqui uma onda com duas oscilações, ó. Cada morrinho para cima e para baixo, uma oscilação. Uma oscilação, duas oscilações. Ó, aqui também eu fiz uma outra onda com mesma frequência. Observe, ó. Duas oscilações, mas com amplitudes diferentes. Aqui eu tenho uma onda de amplitude menor e aqui eu tenho uma onda de amplitude maior. Aqui eu tenho uma onda menos intensa, com som fraco. Aqui eu tenho uma onda mais intensa, com som forte. Aqui eu tenho uma onda de volume mais baixo, aqui uma de volume mais alto. Então, a amplitude está relacionada com a energia transportada pelas ondas. Então, a amplitude menor, um som pouco intenso, mais fraco.
Amplitude maior, som mais intenso, mais forte, volume maior, mais alto. Uma outra coisa é o seguinte, nosso ouvido ele é feito para perceber, para captar os sons, mas essa percepção da intensidade sonora que o nosso ouvido, que a nossa orelha humana percebe, ela é diferente da intensidade real do som original emitido pela fonte. Então nós não conseguimos captar todo aquele som emitido pela fonte. O que nós percebemos, o que nós ouvimos é diferente do som emitido pela fonte. E dessa forma, nós definimos como o nível da intensidade da sensação sonora, que está errado. Nível da intensidade da sensação sonora como beta, que mede a intensidade sonora média percebida pelo ser humano, pelo ouvido humano, e que é diferente da intensidade real do som emitido pela fonte, né? Então, olha, o nível da intensidade sonora, da sensação sonora, que mede a intensidade sonora percebida pelo nosso ouvido, é diferente da intensidade real do som emitido pela fonte. E esse nível sonoro, ele é dado por beta igual a logaritmo, 10 vezes logaritmo de I, que é a intensidade que nós percebemos, pela intensidade menor, pela I0, que é a menor intensidade que o nosso ouvido percebe, que é 1 vezes 10 a menos 12 watts por metros quadrados. Não vamos trabalhar muito com a equação, mas ela existe, né? Há alguns exercícios que trabalham com essa equação. No Sistema Internacional de Unidades, nós temos aqui uma unidade muito conhecida, que muita gente ouviu falar, né, do nível da intensidade sonora, da sensação sonora, que é o Bell, com B maiúsculo, porque é uma homenagem a Graham Bell, né, que viveu entre 1847 e 1922 e que foi um inventor do telefone e um grande pesquisador dos mecanismos de fala e audição que se desenvolveram muito ao longo dos anos, né? Nós temos aí os aparelhos auditivos, as cirurgias, os mecanismos de desenvolver fala, né? A fonoaudiologia. Então foi uma contribuição muito grande do Bell. Na prática, um Bell é uma unidade bem grande, então nós usamos um submúltiplo dele que é o decibel. Decibel é o Bell dividido por 10. Então 1 decibel é 0,1 Bell. O que é 0,1? É 1 dividido por 10, ok? Alguns exemplos para vocês verem aqui de sensações da intensidade, do nível de intensidade sonora percebido pelo ser humano. Ó, o limiar de audição, quer dizer, silêncio, é 0 decibéis. Conversa normal de até 1 metro de distância entre duas ou mais pessoas, 65 decibéis. Som de veículos pesados, 90 decibéis. Acima de 80 a 85 decibéis já é incômodo, já é prejudicial à nossa saúde. O limiar da dor, 120 decibéis. Então isso aqui já faz muito mal, já vai ficando insuportável, tá ok?